Aquário marinho é caro e precisa ganhar muita grana? Bom, prefiro dizer que aquário marinho é estudo e paciência. Aquário marinho pequeno de corais simples ou grande de corais exigentes? Prefiro simular o mais próximo possível do ambiente dos recifes de corais, independentemente do tipo de aquário. Se você quer realizar o seu sonho de ter um aquário marinho bonito, saudável e que chegue o mais próximo possível dos maravilhosos recifes de corais, então bora com a gente em mais um vídeo da série Aquário Marinho de A a Z. Aquário Marinho de A a Z com Thiago Prado, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui no Amantes do Aquarismo. Então, bora lá! Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série /curso Aquário Marinho de A a Z, que a gente vai desde o básico até o avançado do aquarismo marinho aqui no YouTube, pessoal. Lembrando que essa série aí já é como se fosse um curso, tem mais de 30 vídeos, tem módulos e tudo mais. Então vou deixar a playlist aqui em cima para vocês conferirem todos os vídeos que já saíram dessa série, beleza? Desde o número 1 até o número 30 e poucos que já saiu até o momento desse vídeo. Bom, pessoal, o vídeo passado foi o 30º vídeo da série, foi sobre os parâmetros da água, que são os principais elementos que compõem a água do aquário marinho, que os corais mais utilizam aí para formar seus esqueletos calcários e tudo mais. E no vídeo de hoje, pessoal, que é o 32º vídeo da série, vamos falar sobre os elementos micro e traço, ou seja, aqueles elementos que são muito pequenininhos, mas que parte deles são muito importantes também para o desenvolvimento dos animais, dos corais e tudo mais. Ansiosos? Então agora, bora pro vídeo! Vamos começando entendendo o que é elemento micro e traço, né, pessoal? Vamos lá então. No vídeo passado, que foi o 30º vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês acessarem, que a gente falou exatamente como é que é composta a água do mar e o que são esses principais elementos, o que a gente chama de parâmetros, né? Bom, resumindo, mega resumindo, para não ficar muito longo, até porque a gente falou isso no vídeo passado, a água do mar, de toda a água, cada 1 litro de água, cerca de 35 gramas só são sais minerais e outros elementos na água, ou seja, muito pouquinho, cerca de 3,5% só é o que forma a reserva alcalina, cálcio, magnésio e tal, e todo o resto é H2O, é água mesmo, pessoal. Sendo que boa parte disso ainda é cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha. E aí, depois desses outros elementos, cerca de menos que 0,5% são os elementos micro e traço, todos juntos são os micro e traço, isso dentro de todos os elementos aí, pessoal. Agora vocês devem perguntar, nossa, Thiago, mas é tão pouquinho assim, não tem quase nada aí, é tipo um grãozinho de areia no meio de um copo de água gigante, o que isso vai afetar? Parece que não, mas isso pode sim afetar o desenvolvimento dos animais e vocês vão entender quais são os principais. Não dá para falar todos no vídeo porque a água do mar tem praticamente todos os elementos da tabela periódica, que isso aqui é bastante. Então deixa eu separar alguns dos principais elementos do micro e traço que valem a pena serem discutidos nesse vídeo. A gente vai falar se dá para medir, se não dá para medir eles, se dá para controlar, se não dá para controlar, se vale a pena controlar ou não eles, beleza? E antes da gente entrar nesses principais, vocês devem perguntar, então Thiago, vamos lá, se eles são pequenininhos, com uma quantidade tão pequena aí no mar, por que eles são importantes, pessoal? Bom, boa parte deles é importante para o equilíbrio do desenvolvimento dos corais, o esqueleto calcário, que não é só bicarbonatos e cálcio e tudo mais, tem outros elementos micro e traço que são importantes para o desenvolvimento dos corais, são importantes para o desenvolvimento dos animais, os peixes também precisam de algum desses elementos, como o ferro, por exemplo, que a gente vai falar a seguir. Parte deles ajuda na coloração dos corais, ajuda na pigmentação dos corais, ajuda no desenvolvimento das zooxantelas, que são as algas que ficam aí junto com os corais e ajudam a alimentar eles, ou seja, os elementos micro e traço, apesar de serem pequenininhos, têm uma certa importância. Não é consenso, pessoal, entre todo mundo ainda, que todos os elementos micro e traço são de extrema importância no quesito que você tenha que dosar algo ou que seu aquário vai faltar se você não suplementar eles, mas é fato que muitos deles são importantes sim para o desenvolvimento dos animais. E outro ponto importante, pessoal, como eles têm uma concentração muito pequenininha, pode sim que haja um desequilíbrio, até porque como eles são muito poucos e muitas vezes a gente não consegue medir com um teste normal, pode ser que tenha um desequilíbrio, às vezes você tem um problema no aquário e às vezes não sabe e às vezes um ou outros elementos traços desequilibrados podem estar causando isso, como por exemplo surtos de alga, branqueamento de corais, enfim. Então eles têm uma certa importância e vamos falar deles no vídeo de hoje. Bom, agora a gente vai entender quais são esses elementos. Depois a gente fala um pouquinho sobre dosar, sobre medir e tudo mais, beleza? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, tem toda uma tabela periódica aí na água do mar, mas como vocês viram, tem muitos elementos que são uma quantidade muito pequena, então vamos entrar em alguns dos principais deles
aqui no vídeo, tá? Vamos começar pelo iodo, pessoal. Bom, o iodo, ele é tão pouquinho na água do mar, para só vocês terem um efeito de comparação aí, pessoal. O cálcio, por exemplo, ele tem uma concentração, a gente falou no vídeo passado, de em torno de 430 ppm. É uma medida de comparação em relação à diluição na água. O iodo, pessoal, é de 0,08 a 0,25 ppm, ou seja, é isso aqui, sei lá, um grãozinho comparado a, sei lá, um pote desse tamanho, sabe? É muito pouco mesmo. Mas mesmo assim ele tem importância e vamos entender um pouquinho sobre ele. Tá, Thiago, mas o que ele vai ser importante? O iodo, ele serve principalmente, pessoal, pela todas as pesquisas que já foram feitas, que a gente tem registros que vocês encontraram, então, inclusive vou deixar alguns artigos na descrição do vídeo. Ele é benéfico principalmente pelo desenvolvimento de corais moles, todo o desenvolvimento dos organismos, tecidos de alguns corais moles. E ele também é importante para algumas macroalgas, desenvolvimento dessas macroalgas, e também alguns outros animais do aquário, principalmente crustáceos, pessoal. Eles ajudam a formar o organismo desses animais, ele consegue se desenvolver melhor com a quantidade certa de iodo na água. A questão é que o iodo ele não tem uma forma só, pessoal. Na verdade, ele pode assumir algumas formas dentro da água do mar e formando todos eles formam o que a gente chama de iodo. Eu vou falar algumas delas. A gente pode ter o iodo molecular, que a gente pode chamar de I2, o iodeto, que é I-, ou iodato, que é IO3-, pessoal. O I2 especificamente pode ser tóxico, tá? E alguns testes, quando a gente faz a medição, às vezes ele mistura tudo, então a gente não sabe exatamente qual é a proporção certa de iodo exatamente na água, né? Porque pode estar misturando tudo isso. E a questão dessa toxicidade aí do I2, pessoal, do iodo molecular que a gente chama, ele é um bactericida principalmente, ele pode ser tóxico para os animais, inclusive alguns produtos utilizam ele para você fazer algumas funções importantes, por exemplo, o Reef Dip da Seeking, sabe o Reef Dip? Aqui, ó. O Reef Dip da Seeking que a gente utiliza para fazer o banho nos corais, pessoal, agora vocês sabem a função dele. Ele é o iodo molecular I2, e esse banho que a gente dá de iodo no coral, ele serve tanto como bactericida e fungicida, então ele vai eliminar bactérias, fungos, etc., que podem ser maléficos para o coral e a gente não vai importar isso para o nosso aquário. E ao mesmo tempo ajuda na cicatrização dos corais também, que você acabou de fazer corte, etc. Então agora vocês entenderem um pouquinho sobre dips que utilizam o iodo aí para fazer o banho. Agora vamos para o ferro, pessoal. Bom, o ferro já tem uma importância bem grande, principalmente para os animais aí, não só os animais aquáticos, mas praticamente eu acho que todo ser vivo. Bom, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar da hemoglobina, que faz parte do nosso sangue. Então, o ferro em concentrações certas no nosso sangue, e isso vai incluir principalmente qualquer animal aí que precisa desse desenvolvimento, com a hemoglobina ajuda a transportar oxigênio aí no nosso sangue, ou seja, uma coisa essencial para a vida, né? E no caso dos corais ainda, pessoal, o ferro é importante também para as zooxantelas conseguirem fazer a fotossíntese. Se você não tem um equilíbrio aí de zooxantelas, o animal pode até acabar morrendo, em muitos casos branqueando e morrendo. E o ferro, na proporção certa, ajuda a estabilizar a fotossíntese das algas simbiontes que a gente chama das zooxantelas, pessoal. Então ele é um pouquinho importante, né? Principalmente você que quer ter corais. E além disso aí, o ferro também é benéfico, por exemplo, para macroalgas. As macroalgas utilizam ferro para se desenvolver. Por exemplo, as ketomorfas. Para quem quer ter refúgio ketomorfa, pode ser uma boa fazer a medição de ferro para manter elas bem saudáveis e elas conseguirem fazer a função aí de remoção de nutrientes. Inclusive, nutrientes vai ser o próximo capítulo aí da nossa série Aquário Marinho de A a Z. Agora, um ponto muito importante é que o ferro em excesso pode fazer mal para os animais. Então, sempre que você for utilizar, por exemplo, no caso a gente tem aqui o teste de ferro da Seeking. Ele vai falar como você deve fazer o teste aqui, ele também fala as concentrações básicas que você precisa de ferro no seu aquário marinho. Agora vamos falar sobre o estrôncio. O estrôncio, pessoal, na verdade assim, vamos começar do começo. Muitas pessoas acham, inclusive a gente falou no vídeo passado, que os bicarbonatos que formam a reserva alcalina e o cálcio, que é do cálcio, são muito importantes para os corais formarem seu esqueleto, inclusive por esqueleto de cálcio, esqueleto calcário, cálcio, enfim. Mas o estrôncio que a gente está falando agora também é muito importante para a formação dos esqueletos do corais, pelo menos é o que se acha até o momento. Acontece, pessoal, é que é confirmado que os corais absorvem sim estrôncio para formar seu esqueleto calcário. Mas ainda não é 100% garantido que isso ajuda mesmo a acelerar o processo de calcificação e de crescimento do coral. Mas tem muitos aquaristas de experiência aí que tem aquários de corais SPS e tudo mais que fazem a dosagem de estrôncio e segundo os relatos deles, isso ajudou a aceleração aí do crescimento dos corais dele.
Ou seja, a gente tem confirmado que os corais sim utilizam, não é confirmado cientificamente 100% que de fato isso acelera, mas pode ser que sim. Então, manter nos parâmetros equilibrados aí é uma boa coisa, né? Agora vamos falar sobre o molibdênio. O que, Thiago? Muitas pessoas não ouviram falar. Acho que os outros que eu falei, iodo, ferro, estrons, já deve ter ouvido falar em algum momento. Agora, molibdênio? Molibdênio é mais importante do que parece, pessoal, porque ele é muito importante para algumas reações químicas que utilizam principalmente aí, por exemplo, o ciclo do nitrogênio, quando o nitrato é transformado depois, inclusive tem um vídeo tudo sobre ciclagem do aquário e tudo mais, também foi um dos vídeos passados desse módulo, vou deixar o card aqui em cima, que a gente falou sobre ciclagem, que a amônia vira nitrito, nitrito vira nitrato, nitrato vira nitrogênio e se dissipa do aquário. Isso é um ciclo muito importante, principalmente porque nitrato em excesso pode causar surto de alga e pode atrapalhar o crescimento dos corais também. Então é muito importante que o nitrato vire nitrogênio, que o nitrato seja eliminado de alguma forma do aquário. E aí, molibdênio é um dos elementos importantes para que isso aconteça aí, que as bactérias consigam fazer essa função. E além disso, assim como alguns outros elementos que a gente já viu, ele também é importante aí para a formação das zooxantelas nos corais. No elemento passado que a gente falou, o ferro era importante para a fotossíntese. No caso do molibdênio é para a formação das próprias zooxantelas, assim, para ela conseguir se desenvolver e crescer e se reproduzir dentro do aquário. Ou seja, vamos ligando os pontinhos aí, você vai vendo, isso daqui ajuda a proliferar, isso daqui ajuda a fazer a reação da fotossíntese, isso daqui ajuda a calcificar o esqueleto dos corais para eles conseguirem se desenvolver. Então vocês estão vendo que alguns deles têm umas importâncias bem grandes, principalmente quem quer manter corais SPS e LPS, que tem base calcária no aquário. E por fim, vamos falar do manganês, pessoal, que é praticamente um antioxidante, é um detox, vamos dizer assim. Por que eu falo que ele é um antioxidante? Porque o manganês ajuda a quebrar a formação de radicais óxidos. O que isso significa, pessoal? Para os corais, diversos estudos foram feitos, eu vou deixar, como falei, alguns links aqui na descrição do vídeo para vocês lerem, mas ajuda a diminuir o estresse dos corais. E o estresse é um dos motivos que ajuda o coral a ficar branquear e morrer. Tem alguns estudos feitos, pessoal, que quando os níveis de manganês ficaram equilibrados em determinadas situações e no outro não tinham equilibrado o manganês, estava faltando e tudo mais, nessa outra situação que não tinha, os corais branquearam muito mais rápido e morreram mais fácil do que nessa outra situação que tinha o manganês equilibrado dentro do aquário. Ou seja, ele parece uma função um pouquinho importante aí, né? E assim como o ferro, pessoal, o manganês também ajuda aí na fotossíntese das zooxantelas aí, das algas simbiontes que ficam nos nossos corais. Ou seja, principalmente para quem quer ter um aquário de corais, parece que esses elementos são um pouquinho importantes, né? Inclusive, muita gente pode ter problemas no aquário ao longo do tempo, principalmente por um sal desequilibrado, e às vezes não sabe por que está acontecendo isso. Agora vamos entrar no tópico de se eu meço, se eu não meço esses parâmetros, ninguém nunca me falou para mim disso, se eu doso alguma coisa, se eu não doso. Esse é um assunto um pouco polêmico, vamos dizer assim, mas eu vou entrar no mérito para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Inclusive, tem produtos no mercado que existem testes para parte desses elementos e também existem produtos que repõem e equilibram esses elementos. Ou seja, se não fosse minimamente importante, com certeza não existiria empresas aí investindo milhares ou milhões de dólares para desenvolver determinados produtos para isso, tá bom, pessoal? Até porque tem coisas que não são tão importantes se a gente não vê produto para determinadas coisas. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é não saiam dosando nada, principalmente dessas coisas que são muito pequenininhas, que pode desequilibrar muito fácil de qualquer maneira, tá, pessoal? Se você decidir dosar alguns desses elementos, faça teste. Nem que você leve a sua água numa loja, mesmo que você não queira comprar o teste, leve só para você ter uma noção, tá? O problema é que alguns desses elementos, pessoal, são muito difíceis de medir, às vezes não existe teste para alguns deles que a gente vai falar logo em sequência. E existe alternativa, por exemplo, que o pessoal fala que é o teste ICP, que você leva e uma máquina vai fazer a leitura desse teste, teoricamente mais precisa, mas existem algumas controvérsias do quanto essa máquina, do jeito que ela está sendo feita, realmente tem precisão ou não. Como eu nunca utilizei e não me aprofundei tanto assim no assunto, eu não vou entrar no mérito do ICP. Vou falar dos testes colorimétricos que a gente utiliza no dia a dia, tá bom? Bom, eu vou dar uma dica para você se você está preocupado ou não com essa questão dos elementos agora que você aprender um pouquinho mais sobre ele, tá? Os elementos micro e traço. Se você tem corais moles, dificilmente só corais moles, aqueles aquários mais simples de
animais mais adaptáveis e tal, dificilmente você vai ter um problema com esses elementos. Se você estiver preocupado, o que eu recomendo você fazer é o seguinte: pega a água do seu aquário, leva numa loja e faz uma bateria de testes do que for possível de fazer, além dos elementos essenciais, reserva alcalina, cálcio, magnésio, do que eles tiverem também desses elementos, como por exemplo o ferro. O ferro provavelmente eles devem ter. Só para você saber se vai estar equilibrado aí no seu aquário, minimamente equilibrado ou se está muito fora, tá bom, pessoal? Caso você tenha um aquário de uma superpopulação de corais, principalmente corais SPS, LPS, misturado com SPS, principalmente SPS, que são os corais duros de pólipos pequenos e tudo mais, que utilizam muitos elementos da água para formar seus esqueletos calcários, aí eu recomendo que você se você quiser ter os testes na sua casa, você pode ter, ou leve pelo menos na loja, pelo menos uma vez ao mês, para você saber se está tudo equilibrado. Normalmente, pessoal, na maioria dos casos, só com a TPA, ou seja, troca parcial de água, em torno de 10%, uma vez por semana, você consegue manter esses elementos equilibrados, tá? Isso se você usar um sal bom, um sal que seja equilibrado. E eu vou entrar no mérito do sal rapidinho, tem um vídeo tudo sobre sal, que eu também vou deixar o card aqui em cima, mas por que um sal equilibrado é importante? Para tudo assim no aquário, principalmente os elementos micro e traços. Existem alguns sais que são mais baratos do mercado que os parâmetros principais não são tão equilibrados assim. Não são, por exemplo, no caso esse daqui é o Caledonia Coral Salt da Reflowers, que é o mais equilibrado que eles têm em relação aos parâmetros do mar. Olha como é que são os parâmetros aqui. Cálcio 430, magnésio 1360, potássio 400 e DKH reserva alcalina em 8,5, pessoal. Existem alguns sais que você vai comprar por aí que fala assim, o cálcio é entre 380 a 430, reserva alcalina entre 7,5 a 8,5. Ou seja, mesmo os elementos mais importantes, mais abundantes aí não são totalmente equilibrados. Imagina o que pode acontecer nos elementos micro e traço, ainda mais que você que não tem teste, alguns deles nem existem testes normais para teste colorimétrico para serem feitos. Então, no momento que você compra um sal desse, você pode ter um desequilíbrio principalmente a médio e longo prazo no seu aquário. Então, sal é uma coisa importante a ser investida quando você vai montar um aquário marinho para ter maior chance de você ter um aquário estabilizado. No caso, os sais da Reflowers são sais naturais ainda. Então, ele é muito equilibrado e muito próximo do que você encontra caso você coletar uma água de recife de coral e analisar, vai ser muito próximo do que é um sal desse, tá? Tá bom, Thiago, eu fiquei convencido, aí eu vou querer fazer os testes. Ou eu faço na loja, eu compro ou vou ver aqui. Quais testes tem no mercado para eu poder fazer? Falei para vocês, tem alguns que tem e tem alguns que não tem, tá? Vamos começar, pessoal, pelo iodo, tá? A Seeking tem o kit test Reef Special, que ele mede fosfato, silicato e iodo. Ele faz a medição de iodo. E também tem um outro teste da Seeking, que ele faz 2 tipos ou 3 tipos de iodo, se eu não me engano, que é o Seeking Multitest, igual esse daqui, é da linha Multitest, né? E é iodo e tem 2 nomes aí, tem iodo e mais alguma coisa. É especialmente disso mesmo, para você medir o iodo. Lembra que eu falei para vocês que tem várias formas do iodo e tal? Esse teste faz essa medição mais precisa do iodo, tá? No caso de ferro, a Seeking também tem um teste específico que é o Iron Multitest. Seeking Multitest Iron, que faz a medição do ferro. Eu tenho por aqui que eu também utilizo aqui. O estrôncio, pessoal, vocês também conseguem encontrar aí. Existe uma maletinha, é parecida com essa, mas é verdinha. Essa eu não tenho por aqui, que é Seeking Reef Status Strontium, que é justamente a medição do estrôncio, que você pode fazer a medição aí para saber o nível. Inclusive é uma maleta bem grandinho aí para você fazer a medição do estrôncio. Já o Já o molibdênio, pessoal, e o manganês, eu particularmente não conheço nenhuma marca de teste colorimétrico que tenha. Se vocês conhecerem, pode deixar na descrição nos comentários aí embaixo. Mas esse em específico, infelizmente, eu não conheço. Os que eu conheço são esses 3 primeiros, então, que vocês encontram aí os testes da Seeking, que são bem renomados, que você consegue fazer com uma certa precisão, beleza? Para finalizar, pessoal, também tem um elemento que ele não é exatamente... A gente comentou que ele é um elemento mais abundante, que é o potássio, mas ele não é considerado parâmetro principal porque ele não tem um consumo tão grande, mas é importante você saber que você tem que manter em torno de 400 ppm. A Seeking também tem o teste de potássio, a gente falou sobre ele no vídeo passado, tá? Bom, agora que a gente falou sobre o que dá pra gente medir, vamos falar então sobre como dosar esses elementos, né? A Reflowers tem uma linha completa de suplementos que você pode utilizar para fazer a dosagem desses elementos micro e traço.
Para começar, se você quiser fazer a dosagem do iodo, a gente tem iodide, que a gente fala, né, no caso do inglês, Reflowers Potassium Iodide, pessoal. Além dele fazer a suplementação do iodo, como eu falei para vocês, tomem cuidado para não dosar muito, tá? Siga sempre o que está aqui atrás, se você puder fazer o teste melhor. E no caso, pessoal, ele também ajuda na coloração, principalmente dos corais azulados, tá? O iodo, além de tudo que eu falei para vocês, se você mantém equilibrado um pouquinho mais alto, você ajuda na coloração azul dos corais. No caso do potássio, como eu falei para vocês, que tem um teste, caso você queira deixar equilibrado, enfim, você também tem o Potassium Blend, eu acho que fala, da Reflowers, que você consegue fazer a suplementação do potássio no seu aquário. No caso do estrôncio, que a gente falou que é bem importante e tal, tem o Strontium, que é o Reflowers Strontium, que vai fazer justamente a dosagem do estrôncio. Inclusive, atrás aqui, pessoal, como eu falei para vocês, aqui no rótulo até fala, cerca de 1% dos esqueletos corais é composto por estrôncio. O Reflowers Potassium Blend contém no mínimo de 300 mil ppm de estrôncio por litro, bastante coisa. O estrôncio ajuda no desenvolvimento de esqueletos corais através da transformação de alguns íons. Isso ajuda a manter a coloração vívida e o esqueleto forte nos corais. Ou seja, se você quiser fazer a dosagem, você pode fazer a dosagem aí de um produto específico de estrôncio. E aí, no caso desses outros elementos, ferro e os outros elementos que você tem aí, elementos como níquel e traço, caso você queira fazer a dosagem, deixar equilibrado, principalmente você que tem um aquário aí, como o aquário do André aí, ou os aquários do André, que é forrada de corais SPS, você tem um kitzinho aqui que se chama B-Color e F-Color, que ele tem boa parte desses elementos níquel e traço, também ambos da Reflowers. E é legal que, assim como esse produto que a gente viu agora há pouco, que ajuda na coloração, além de todos os benefícios, eles também, além de ajudar a equilibrar esses elementos e tudo mais, eles também têm benefícios para a coloração dos corais. No caso do F-Color, pessoal, vou até ler para vocês, ele ajuda particularmente nos corais de pigmentação amarelados, vermelhos e verdes. E no caso do B-Color, pessoal, ele ajuda principalmente dos corais rosa, roxos e azuis. E repetindo agora que eu falei sobre tudo isso, repetindo, muito importante, não saia dosando as coisas no seu aquário e não ache que é necessário, é necessário dosar o B e F Color, eu vou comprar para dosar, porque assim que meus corais vão ficar coloridos, vamos lá pessoal, uma coisinha muito importante, tá? Você vai manter corais saudáveis e coloridos se você equilibrar muito bem seu aquário em todos os quesitos. Ter uma boa quantidade biológica, quantidade de bactérias no seu aquário, que vão fazer toda a ciclagem do aquário e vai continuar a remover nitrato, fosfato, equilibrar e tudo mais. Se você manter os parâmetros estáveis, se você manter uma boa alimentação, uma boa rotina de manutenção do seu aquário, aí sim você tem tudo isso, você provavelmente vai manter já os corais bem, tá? Principalmente se você utilizar um sal de qualidade para fazer a sua TPA. E aí, se você quiser dar um plus a mais para o seu aquário, você utiliza principalmente esse BF Color para dar uma suplementação a mais na sua água. Você já viu que seus corais estão indo bem, está tudo perfeito, ótimo. Agora você faz a sua suplementação. Então, são esses dois casos. Ou você faz os testes e vê que precisa dosar alguma coisa, ou você tem já um aquário bem estabilizado e esse daqui vai ser o plus para você deixar aqueles corais lá que já são bonitos, mais no trinco ainda para ficar radiante, vamos assim dizer. É isso então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse assunto específico que a gente falou, não esqueça de estar aqui nos comentários pra gente ajudar vocês, beleza, pessoal? Pra quem não viu o vídeo passado, que foi o 30º vídeo da série, que também fez parte do módulo de parâmetros da água, falamos justamente sobre os principais parâmetros. E o próximo vídeo, que será o 32º vídeo da série, vamos falar sobre alguns dos elementos que chamamos de nutrientes, que são importantes principalmente para as algas simbiontes ou xantelas, e também caso você não os controle, você pode ter surto de algas indesejadas. Então é isso e até a próxima!